Sr. Presidente, queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, os Srs. Juízes Conselheiros, e começar um pouco pelo início deste debate. O registar e sublinhar que nunca o Parlamento debateu o relatório da Conta Geral do Estado tão cedo quanto o faz hoje. Desde 1822. Veja lá. Pode dizer-se que ainda nenhum de nós era nascido. Não tenho bem a certeza no meu caso. No caso do professor Guilherme Oliveira Martins, de certeza absoluta. Mas eu queria dizer sobre isto o seguinte. Ocorre-me uma frase feita. Eu sei que o Sr. Presidente sabe que eu sei que ambos estamos insatisfeitos ainda com isto. E que o objetivo assumido diversas vezes nesta Comissão, quer pelos representantes do Tribunal de Contas, quer por estes representantes aqui nesta Comissão, é o de aproximar a divulgação do relatório do Tribunal de Contas daquilo que é a apresentação do orçamento subsequente. Este tema já foi debatido e é debatido sempre que há uma alteração da Lei de Enquadramento Orçamental. Estamos perante uma nova proposta de alteração da Lei de Enquadramento Orçamental e, independentemente das orientações que presidem à sua apresentação, que não as reconheço nem são muito simpáticas, mas é sempre bom aproveitar este momento para produzir algumas alterações e é possível também aqui introduzir novas alterações. Eu julgo que é possível encurtar os prazos de apresentação da conta por parte do Governo, mas julgo também que é preciso fazer um esforço por parte do Tribunal de Contas no sentido de encurtar a resposta de preparação do relatório. E se distribuirmos o mal pelas aldeias, isto é, o esforço pelas duas entidades, Governo e Tribunal de Contas, é bem possível encontrar um momento em que o relatório do Tribunal de Contas do ano anterior seja apresentado no ano imediatamente a seguir, mais ou menos em simultâneo com a apresentação do orçamento para o ano seguinte. E eu gostava de perceber se há uma disponibilidade do Tribunal de Contas, no âmbito das alterações desta Lei de Enquadramento Orçamental, da proposta de lei, para proceder desta forma, isto é, encurtar, por exemplo, num mês, a responsabilidade do Governo e encurtar também num mês o tempo de preparação do relatório por parte do Tribunal de Contas, o que permitiria facilmente que o relatório do Tribunal de Contas relativamente ao ano anterior fosse divulgado aí no início de outubro, um momento para que ele tivesse uma eficácia e uma relevância muitíssimo maior, certamente, naquilo que era a discussão do Orçamento de Estado, que se inicia, naturalmente, em 15 de outubro. Gostava de perceber a vossa disponibilidade para isso. Relativamente ao relatório, eu vou colocar uma série de questões que resultam de uma análise do sumário executivo, das recomendações, e que não pressupõem uma análise muito detalhada ainda daquilo que é o desenvolvimento do Tribunal de Contas e, portanto, algumas das questões são até formuladas sob a forma de pedidos de informação de detalhe que porventura estarão aqui, mas que ainda não tive o tempo necessário para detalhar. A primeira tem a ver com a receita consolidada da Administração Central. É verificável que há uma subida da receita, que essa subida é muito resultado de receitas extraordinárias, receitas de transferências de fundos de pensões, mais 2.000 milhões do que em 2010, receitas da sobretaxa do IRS, todos sabemos, e receitas de privatizações que, curiosamente, eu diria que alguém poderia dizer curioso número,
em 2011 é de 600 milhões de euros, inferior às receitas de privatizações de 2010. Coisa curiosa, porque ninguém esperaria uma situação destas, mas que importa sempre registrar e sublinhar. Agora, o elemento central da despesa que causa profundo incómodo, e um reiterado e profundo incómodo é a receita da despesa, a receita do combate à evasão fiscal. O que os senhores dizem sobre a inexistência de dados que permita aferir dos resultados efetivos do combate à evasão fiscal é preocupante, sobretudo porque estamos em situações em que há umas reiteradas proclamações dos sucessivos governos de que esta é uma prioridade inquestionável. Se é uma prioridade inquestionável, nós não conseguimos perceber porque é que reiteradamente esta posição de total opacidade sobre os resultados efetivos do combate à evasão fiscal não é prestada em devido tempo na Conta Geral do Estado. E, portanto, eu gostava de perceber o que é que no diálogo entre o Tribunal de Contas e o Governo, que tipo de respostas é que tem havido a esta situação. E isto passa-me e faz-me passar, já não vou falar nos grandes contribuintes. Sabemos que este Governo anunciou a criação de uma espécie de um gabinete de grandes contribuintes, mas importava perceber que não há gabinete nenhum sobre grandes contribuintes que funcione sem inspectores tributários qualificados. E a verdade é que aquilo que se passa na administração tributária hoje em dia, com o abandono, com a reforma antecipada daquilo que são os melhores quadros da inspeção tributária, pode comprometer qualquer atuação deste tipo. E depois temos os números daquilo que são os grandes contribuintes, onde só há uma recuperação de 10%, inferior a 10%, do valor da liquidação resultante das inspeções. Saltava para uma outra questão, intimamente relacionada com esta, que é a da despesa fiscal. A despesa fiscal, dizem os senhores, manifestamente subavaliada, deficiente apuramento, erros de contabilização, não cumprimento dos princípios do Estatuto de Benefícios Fiscais, embora a despesa fiscal que é dada, que é fornecida, seja inferior à de 2010, no entanto, inferior aos objetivos de redução anunciados. E, sobretudo, conseguiram detectar os senhores, que houve de fora, ficaram desta despesa fiscal, cerca de 680 milhões de euros, todos eles em IRC. Isto é, mais do dobro daquilo que o Governo reconhece ser a despesa fiscal em IRC. E isto não é por acaso. É que nós estamos num quadro em que a despesa fiscal se tem vindo a reduzir, de facto, pela diminuição de deduções fiscais, sobretudo em IRS. Na saúde, na educação, enfim, por aí fora, nós sabemos exatamente quais são as consequências nefastas no rendimento disponível das famílias que isto tem e de famílias, de facto, com rendimentos até bastante médios e baixos, digamos assim, de uma forma geral, e, simultaneamente, verificamos dados absolutamente opacos sobre a efetiva despesa fiscal e fugas claras de contabilização, detectadas até pelo Tribunal de Contas. Eu gostava que os senhores comentassem isso e, sobretudo, a minha preocupação é perceber qual é a resposta do Governo face a isto, porque esta não é uma situação nova. Esta situação da parte do Tribunal de Contas é detectada ano após ano. E sistematicamente, ano após ano, os governos parece que é matéria que gostam de trazer metido debaixo da mesa. Aqui uma última pergunta sobre o BPN. Os senhores detectam, há uma dúvida, não é substancial, é uma dúvida. Os 600 milhões de euros de prestações suplementares dizem respeito exatamente a quê? E as execuções de 147 milhões dizem respeito a quê? Eu vou dizer porque é que faço a primeira das duas perguntas. É porque 600 milhões é o número de capitalização do BPN feito antes da privatização ao BIC
que eu supunha ter sido feito em março de 2012, portanto contabilizado em 2012. Não sei se é o mesmo valor ou se é apenas uma coincidência numérica.